Amém, queridos? Então nós entramos na segunda parte do nosso estudo, Cristianismo Radical. E na primeira parte nós falamos sobre a superficialidade minimalista. E hoje vamos falar sobre o antídoto, a segunda parte do nosso estudo, que é o antídoto. Então nós falamos a semana passada sobre a superficialidade minimalista. Nós vimos que este é um dos maiores maus que acometem o cristianismo hoje em dia, é essa superficialidade minimalista. Ou seja, o cristianismo hoje é caracterizado por superficialidade, ou seja, a maioria esmagadora dos cristãos tem uma experiência superficial com Deus, superficial com a palavra, e minimalista porque se estabelece um nível de compromisso mínimo, indispensável para caracterizar alguém como cristão, mas um nível mínimo de compromisso muito abaixo do que a palavra de Deus, o Novo Testamento e os Evangelhos colocam como vida cristã. Então nós dizemos que há uma crise de superficialidade minimalista. Superficialidade e minimalismo são as duas características, os dois aspectos que têm caracterizado esse cristianismo de baixa reputação e de baixo impacto. Porque nós temos que reconhecer que, apesar do cristianismo estar infiltrado em todos os segmentos da sociedade ocidental, ele tem gozado de baixa reputação e tem causado pouco impacto. Em comparação, por exemplo, com o Novo Testamento, a igreja na época dos apóstolos, em que as pessoas tinham uma experiência radical, profunda com Jesus, e o mundo da época foi profundamente impactado por eles, a ponto do imperador lá de Roma se levantar e dizer: chegaram até nós aqueles que revolucionaram o mundo, quando os cristãos chegaram em Roma. Então, temos um testemunho do próprio imperador romano, dizendo que os cristãos ali no primeiro século tinham revolucionado o mundo. A palavra revolucionado ali significa colocado de cabeça para baixo o mundo da época. Praticamente desestabilizaram o Império Romano com a mensagem do amor de Jesus e tudo mais. Mas o quadro hoje é muito diferente. O quadro do cristianismo hoje é de apatia, de superficialidade e de minimalismo, ou seja, um compromisso mínimo, onde quase não se delineia uma diferença entre os cristãos e aqueles que confessadamente e por opção pessoal se mantêm longe de qualquer relacionamento com Jesus, com a palavra de Deus e tudo mais. Então nós vimos que a causa principal desse quadro de superficialidade e minimalismo é o que nós chamamos de falta de radicalismo bíblico. Aí quando eu falei radicalismo, todo mundo já pensou, né? Nossa, vamos virar tudo extremista, que radical de extrema direita ou de extrema esquerda, vai virar todo mundo revolucionário aqui, vamos sair caçando muçulmano, caçando budista. Mas nós vimos que não é nada disso. Nós vimos que a palavra radical, no dicionário mesmo, nós vimos na semana passada, significa aquele que tem uma raiz. Não é? A palavra radical vem da palavra no latim radix, que significa raiz. Então radical é alguém que tem uma raiz bem definida, que não fica variando e oscilando de opinião ou de posição o tempo todo sem uma referência. Então radical é aquele que tem raízes firmadas num fundamento sólido para a sua vida e que não fica mudando e se adaptando de acordo com as conjunturas. Isso que é radical. Essa ideia de radical como sendo algo de extremo, ou de extrema esquerda, ou de extrema direita, esse conceito que a gente incorporou vem da política. Porque no parlamento britânico, em 1760, se eu não me engano, aqueles que estavam defendendo reformas mais profundas na política, por exemplo, eles queriam o voto popular, né, que na época era uma proposta radical, né? Nossa, o povo escolher, decidir as coisas era uma proposta radical para a época. E quem defendia essas propostas de reforma do Estado, do conceito de governo, começaram a ser chamados de radicais.
Então a gente acabou incorporando no nosso conceito de que radical é aquela pessoa que defende ideias esdrúxulas ou ideias extremadas, e não é exatamente isso. Você não precisa defender ideias extremadas para ser radical. Basta você ser uma pessoa firme, uma pessoa centrada em princípios, uma pessoa centrada em uma verdade, em valores. Então você é uma pessoa radical do ponto de vista do que nós estamos falando aqui. Então quando eu falo cristianismo radical e quando eu falo falta de radicalismo bíblico, é disso que eu estou falando. É falta de raízes na palavra de Deus, falta de raízes nos princípios, nos valores que Jesus trouxe, que o reino de Deus propõe, que Jesus Cristo, o Evangelho, oferece ao homem. Ok? Então, a causa dessa crise, uma das principais causas, pelo menos, é a falta de radicalismo bíblico. Então, o que eu quero refletir com vocês hoje é como os cristãos hoje não dão uma resposta radical ao Evangelho. De que forma que os cristãos estão respondendo ao Evangelho e não produzindo o cristianismo do Novo Testamento, o cristianismo bíblico, mas produzindo um outro cristianismo superficial e minimalista, como eu disse. Então, como é que eles respondem ao Evangelho e acabam trazendo esse resultado de um Evangelho superficial? Então, eu enumerei algumas formas como as pessoas hoje respondem ao Evangelho e acabam produzindo um resultado superficial. A primeira delas é abrindo mão de algo que Deus deu ou uma verdade revelada para conformar-se com a realidade que enfrenta. Então, a palavra de Deus sempre traz um conflito, um confronto entre aquilo que Deus falou e entre a realidade que você enfrenta. E nesse conflito, se nós não respondermos ativamente para o que diz a palavra de Deus e, ao contrário, nos inclinarmos à realidade que nos cerca, e isso se chama fé, é isso que é fé, é você se guiar pelo que Deus falou e não pelas circunstâncias que te cercam, então nós acabamos dando uma resposta não radical à palavra de Deus em nossa vida, ao Evangelho. Então os cristãos, eles acabam adaptando-se, criando uma forma de adaptar-se à realidade que eles enfrentam, ao invés de realmente abraçarem a palavra de Deus. Essa é uma das formas como os cristãos hoje acabam se desviando de um cristianismo realmente baseado na palavra. Ou uma outra forma é adaptando-se para obter aceitação. Esta é uma outra forma como as pessoas acabam não correspondendo adequadamente à palavra de Deus, porque elas fazem concessões para poder obter aceitação, né? Principalmente entre os jovens, principalmente entre os adolescentes, isso é muito forte, não é? Porque a cultura, a sociedade, ou ela inclui ou ela exclui, dependendo dos seus valores, dependendo do seu comportamento. Então, quando um cristão, mesmo tendo recebido a palavra de Deus, mesmo tendo sido orientado, mesmo conhecendo a palavra, quando ele cria uma forma de adaptar-se ao meio em que vive para obter aceitação, abrindo mão de alguns dos valores que a palavra trouxe, então nós estamos criando esse cristianismo superficial e minimalista. Ok? Outra forma é buscando preservar sua respeitabilidade. É uma outra forma como os cristãos acabam não entrando realmente naquilo que Deus falou. Outra forma é rendendo-se a alguma convenção. Esse aqui é um grande risco, não é? Porque as pessoas, quando elas chegam na igreja, elas se adaptam àquilo que a igreja é. E se aquilo que a igreja é não é o que a palavra quer que exatamente a igreja seja, ela acaba se adaptando àquela convenção. Mesmo que a palavra pareça falar algo um pouco diferente, mas como a prática vigente, predominante na igreja é uma outra, então ela acaba se adaptando àquela convenção do que realmente ao que a palavra de Deus diz sobre a vida no Espírito, vida de vitória, vida de crescimento espiritual e assim por diante. Então, muitas vezes é dessa forma. Uma outra maneira é aderindo a algum preconceito. Por incrível que pareça, isso acontece também. Às vezes, por
o mover, a maneira como Deus está agindo, muitas vezes desperta algum preconceito. Né? Às vezes Deus está agindo de uma maneira tal que, nossa, eu não vou entrar nisso, que coisa mais estranha que Deus está fazendo. Eu não creio que Deus está falando isso, eu não creio que Deus está agindo desta forma. E isso já aconteceu ao longo da história. Um dos motivos por que os fariseus e os escribas rejeitaram o ministério de Jesus foi por causa de preconceito, não foi? Eles falaram, imagina se da Galileia vai sair alguma coisa boa. E a Galileia era uma região menos instruída, mais popular, seria como as regiões norte e nordeste do Brasil, por exemplo, que comparativamente tem menos acesso à instrução de qualidade e tudo mais, não é? Então houve pessoas que rejeitaram o ministério de Jesus por causa da sua origem. Isso é um exemplo de como muitas vezes as pessoas perdem o que Deus está fazendo porque elas estão aderindo a algum preconceito. E uma coisa que a Bíblia mostra, queridos, é que Deus não tem compromisso nenhum com os nossos preconceitos. Às vezes parece que Deus faz questão de fazer as coisas de maneira inesperada. Porque Jesus ter nascido em Nazaré, depois ter crescido na Galileia, era como se Deus estivesse zombando, da religiosidade de Jerusalém. Não é? Porque o Filho de Deus ele veio e a palavra de Deus veio de uma maneira nova, de uma pessoa de origem humilde. E os seus apóstolos, os seus discípulos também, eram pessoas simples, pessoas iletradas. E o apóstolo Paulo fala que Deus ele envergonha os sábios através da loucura da pregação. Porque aprouve a Deus envergonhar os sábios através da loucura da pregação. Ele envergonha os fortes ao usar os fracos. E ele confunde os sábios ao usar aquilo que é aparentemente louco. E Paulo fala, mas eu prego a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque aprouve a Deus nos salvar pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo diz isso. Então muitas vezes nós perdemos o que Deus está fazendo porque nós aderimos a preconceitos. Uma outra forma é defendendo alguma tradição. Jesus foi rejeitado também por pessoas por causa da sua tradição religiosa. E os fariseus e os escribas, mais uma vez, são exemplo disso. Por causa da sua tradição, da tradição judaica, da tradição farisaica, por causa da sua prática religiosa, veja que paradoxo, Por causa da prática religiosa deles, eles rejeitaram Jesus, que era o Filho de Deus. E isso acontece até hoje. Às vezes, por causa da prática religiosa, as pessoas acabam perdendo Jesus, acabam perdendo o que Deus realmente está fazendo. Por isso que a religiosidade é perigosa, sabia? Porque nós temos a capacidade de substituir o Deus vivo por uma religião. A religião é um substituto adequado para um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Traz uma certa acomodação, traz uma certa segurança, mas não é necessariamente um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus. Okay? Geralmente, quando Deus traz um novo mover, os que mais se opõem são os últimos, são os religiosos da época. É incrível, não é? Quando Jesus veio, quem que rejeitou Jesus principalmente? Os religiosos da época, né? Aí na restauração da igreja na Idade Média, quando Lutero, por exemplo, se levantou com a reforma e começou a entender a salvação pela graça em Jesus Cristo, depois de 500 anos, de 1500 anos, quem que se opôs mais ferozmente a Lutero? Foi a igreja da época. Depois, quando veio o mover do Espírito, a restauração do batismo no Espírito Santo, o movimento pentecostal, quem que mais combateu o movimento pentecostal? Foram os protestantes tradicionais, né? Depois, quando veio o novo mover do Espírito, na década de 50 e 60 do século passado, quem que se opôs mais ao movimento carismático, como ficou conhecido? Foram os pentecostais e os tradicionais. Então é incrível, os que mais combatem um novo mover de Deus é exatamente quem participou do último. É algo incrível que acontece na história. Por isso que nós precisamos tomar cuidado, para nós não combatermos e não rejeitarmos algo novo que Deus esteja movendo nesses dias. Amém?
É um grande alerta para nós. Então nós temos que sempre continuar ouvindo a voz de Deus, discernindo o que Deus está fazendo no mundo, para não perdermos o bonde, para não perdermos aquilo que Deus está fazendo de novo. Porque Deus tem agido ao longo da história por ondas, né? É igual a onda do mar, vem um mover, depois aquilo se arrefece, depois vem uma nova onda, um novo mover. Tem sido assim desde que Jesus voltou ao céu. Desde o século I, você tem tido avivamentos e esfriamentos ao longo da história, e tem sido assim que Deus tem agido. Então a tradição, ela é perigosa, porque ela pode te impedir de enxergar algo novo que Deus está fazendo. E uma outra forma como os cristãos deixam o cristianismo verdadeiro é tentando acomodar-se ao desejo de alguém, como um cônjuge, um líder, parentes ou amigos. Então, quando alguém tem uma outra pessoa que exerce muita influência sobre ela, como um cônjuge, ou um parente, ou um líder, não é? Ou amigos, então ela, mesmo tendo ouvido a palavra, mesmo tendo recebido a palavra, mesmo tendo recebido Jesus, ela procura criar algum acordo, alguma adaptação para se adaptar a uma vida que não comprometa esse relacionamento significativo que ela tenha, e ao mesmo tempo ela, de alguma forma, sirva ao Evangelho. Então esses são alguns exemplos, queridos, de como que os cristãos acabam não dando uma resposta correta à palavra de Deus, criando esse cristianismo superficial que nós experimentamos. Gente, estão entendendo? Está um pouco difícil de entender, ou está dando para me acompanhar? Não é uma palavra fácil de ensinar, mas é algo que realmente Deus está falando sobre o cristianismo radical versus o cristianismo leniente que nós temos hoje, o cristianismo superficial, que não está produzindo os resultados que Deus espera que tenhamos. Ok? Então, onde há concessão, compromete-se a verdade. Quando a gente começa a ceder, quando a gente começa a fazer concessões, é quando a gente começa a corroer a verdade, não é? Tem uma frase que diz que o diabo mora na dúvida, não é? Porque como é que foi que o diabo entrou na vida do homem? Fazendo uma pergunta, né? É assim que Deus disse? Interrogação, né? Então diz que o diabo mora na dúvida. Então, quando a gente começa a negociar a verdade, quando a gente começa a fazer concessões, quando a gente começa a adaptar, Deus falou isso, mas não é bem assim, também isso não tem importância, também não vamos ser exagerados, não é? Deus falou, mas não é. Vamos olhar de outro ângulo, né? Vamos examinar isso de outro ângulo, vamos olhar isso com uma nova ênfase. Quando a gente começa a andar nesse terreno da concessão, nós entramos em perigo. Por isso que Jesus disse para os discípulos: seja o seu falar sim, sim, ou não, não, porque o que passar disso provém do maligno. Então o inimigo, ele anda muito, trafega muito por esse campo da dúvida, do relativismo, o relativismo que chama, né? Quando você começa a fazer concessão, não é bem assim. Quando você começa a falar não é bem assim para a verdade, aí então você entra em terreno perigoso. Okay? Então, quando há concessão, compromete-se a verdade. E nós temos que entender que essa leniência, essa concessão, ela nunca vem da ignorância. A leniência, ela nunca vem da ignorância, mas sim do conhecimento não correspondido. Então, à medida em que você é exposto à palavra de Deus, à medida em que você começa a entender a vontade de Deus para a sua vida, cria-se um confronto, não é? Um confronto entre o que Deus está te falando e entre aquilo que você vive e entre aquilo que você experimenta. Então, a partir desse conhecimento da verdade, é que nós ou correspondemos a Deus e abraçamos a vontade dele para a nossa vida, naquela área, naquele princípio, naquilo que Deus está falando, ou nós arrumamos uma forma de nos adaptar, de adaptar a nossa realidade não bíblica àquilo que Deus falou. A gente cria uma convivência pacífica, a gente fuma um cachimbo da paz,
não é, com as circunstâncias negativas da nossa vida e ruim. A gente dá um jeitinho, não é? Não, Deus falou assim, mas, né, não dá para mim fazer 100% do que Deus falou, mas dá para fazer 80%, 70%, né? Então a gente cria, e vamos fazer um acordo aí, né? Eu continuo na igreja, eu continuo seguindo a Jesus, mas, né, algumas áreas aí a gente faz um acordo com Deus, não é? A gente começa a estabelecer, então, é isso que eu estou chamando de leniência. O que é leniência? Leniência é quando você sabe que algo não está correto, mas você deixa para lá, né? Isso chama-se leniência. Então, o cristão leniente é aquele que, mesmo conhecendo a verdade, ele não rejeita a verdade, mas ele cria uma adaptação, um jeitinho, né? Ele faz um acordo, e tenta estabelecer a paz aí e viver uma vida minimamente cristã, né, com uma prática que a distingua como uma pessoa que não é cristã, mas também ela não é cristã plenamente, né? Ela cria um meio termo, ela cria uma área aí de adaptação, ok? Então é porque nós conhecemos à medida em que Deus fala. Então Deus fala para você que nós somos chamados para amarmos uns aos outros, para nós expressarmos o amor de Jesus para outras pessoas. Por exemplo, para os presidiários, precisamos ir lá e Deus fala no seu coração: nossa, tem tanto presídio aqui na região, você precisa ir lá visitar essas pessoas, levar o amor de Jesus, levar a palavra. Deus fala com você, você chora, você fica emocionado, não é isso? Mas a gente vai, né, cozinhando o galo, né? A gente vai levando, a gente acaba esquecendo, a gente acaba não fazendo, ou seja, a gente vai estabelecendo uma leniência, né? Não, eu preciso fazer, mas não deu tempo, não está dando tempo, não é? Ou precisa fazer, deixa isso mais para frente um pouco, agora estou cuidando de outros projetos. Então, mas é aí que mora o problema, é aí que a gente acaba não entrando numa vida do Espírito que realmente traga vitória, que realmente nos leve a viver o melhor de Deus para a nossa vida. É por causa desse jeitinho que a gente dá nas coisas. Esse é o centro dessa palavra, esse é o centro do que nós estamos falando aqui. Ok? Então as tentações não se levantam até que Deus nos revela uma verdade. Então quando você entende uma verdade em Deus, é incrível. Aí é que se levantam as tentações para que você não entre naquela verdade que Deus te falou. Quando que o diabo começou a tentar Jesus? Quando ele saiu para o seu ministério, né? Quando a voz de Deus falou: este é o meu filho, em quem eu me alegro. Jesus foi batizado e ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. O inimigo imediatamente foi lá e armou sua barraca em volta de Jesus e começou a trazer as tentações na vida de Jesus. Então, quando você recebe uma palavra de Deus e começa a se mover em direção a algo que Deus falou, você pode esperar. É aí que surgem as tentações, para se não para te tirar totalmente do caminho de Deus, para pelo menos segurar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, reter aquilo que Deus quer fazer através de você. Ok? Aí eu traduzi uma frase desse livro que eu falei para vocês, que eu li, do Arthur Wallace, que é o The Radical Christian, o cristão radical. Ele diz essa frase que eu acho que sintetiza muito daquilo que nós estamos estudando. Ele fala que a carne é contra o espírito e o espírito contra a carne. Onde não há ênfase na obra da cruz, na vida do cristão, e a maioria dos movimentos hoje quase não a enfatiza, a carne é deixada livre para se opor à obra do espírito. Esta tem sido a principal causa da mitigação do poder do espírito em sua vida. Então o que ele está dizendo aqui? Que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Na verdade não é ele que está dizendo isso está na Bíblia, em Romanos, capítulo 8, fala da luta entre a carne e o espírito. O espírito tentando te levar para aquilo que agrada a Deus, e a carne, por ter afinidade com o pecado, ela tenta te levar para aquilo que te leva longe de Deus. Existe um conflito dentro de nós. Mas qual é o fator que leva o espírito a prevalecer sobre a carne na vida de um cristão? É aquilo que a Bíblia chama figurativamente de a operação da cruz. Porque o que significa a cruz? A cruz significa a vontade de Deus prevalecendo sobre a sua vontade. Quando que Jesus foi para a cruz?
Quando ele disse: Pai, não se faça a minha vontade, mas sim a sua. Então, em cada área da sua vida, onde pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, você é levado a dizer interiormente: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Esse processo que às vezes é doloroso, que às vezes é uma espécie de cirurgia espiritual que tem que ser feito dentro de nós, chama-se a operação da cruz. Então, quando o apóstolo Paulo fala e nós vamos ler esse versículo, que ele já estava crucificado com Cristo, o que ele estava dizendo figurativamente? Que ele já tinha abraçado a vontade de Deus para a sua vida no lugar da sua própria. Então isso significa a operação da cruz. É quando a nossa vontade se submete à vontade de Deus, trazendo um novo nascimento, trazendo uma nova vida decorrente dessa entrega ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Então, onde não há ênfase na obra da cruz, na vida do cristão, e a maioria dos movimentos hoje quase não enfatiza, o que você tem? Você tem que a carne é deixada livre, sem perturbação, para se opor à obra do Espírito. Esta tem sido a principal causa da mitigação, ou seja, do enfraquecimento do poder do Espírito em sua vida. Então, por que a maioria dos cristãos não experimenta uma vida de poder no Espírito? Uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida de transformação, uma vida de bênçãos do Senhor. Por quê? Porque a maioria dos cristãos não estão sendo expostos ao ensino da obra da cruz. E isso faz com que a carne permaneça forte, mesmo no meio dos cristãos, mesmo na vida do cristão. E aí você tem escândalos, e aí você tem pessoas que fazem coisas erradas, e aí você tem o pecado muitas vezes encoberto dentro do próprio povo de Deus, às vezes no meio de líderes. Por quê? Porque a obra da cruz não está realmente operando. Porque aonde as pessoas estão se rendendo ao amor de Deus, aonde o amor de Jesus, aonde a palavra de Deus, a vida do Espírito está crescendo nas pessoas, o que você tem? Você tem santidade, você tem amor, você tem os frutos do Espírito, que é paciência, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Enfim, a vida que agrada a Deus. Isso brota do enfraquecimento da carne e do surgimento da vida do Espírito. Então percebem essa crise? Não é? Então a cruz, ela é central. A cruz nesse sentido de a nossa vontade ser substituída pela vontade de Deus, esse processo de morte e ressurreição na vida do cristão é o que tem estado em falta hoje no meio do povo de Deus. Entenderam? Então nós temos hoje o que a gente poderia chamar de o evangelho sem cruz. Imagina, a gente prega, você vai para as igrejas hoje, não é? Em geral, o que você tem? Você tem um evangelho sem cruz. Ou seja, vem aqui, participa das campanhas, faz o que a gente está falando que você tem que fazer e você vai ser vitorioso, você vai ter emprego melhor, você vai ter uma esposa maravilhosa, você vai ter um marido, encontrar um marido, você vai crescer, vai prosperar. Ou seja, a gente prega só o lado do evangelho que é o que traz as bênçãos, mas a gente não ensina para as pessoas o que causa, o que leva a pessoa a estar apta para receber essas bênçãos. Não é verdade? Vê, se a sua vida está tudo bagunçada, você não, né, tem uma... A gente nem se preocupa com a vida da pessoa. Desde que você vem aqui, né, faça parte aqui do que nós estamos fazendo, então Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer vencedor. Ou seja, é um evangelho sem cruz, é um evangelho sem renúncia, um evangelho só com os resultados, mas sem o investimento de vida necessário para que esses resultados aconteçam. Né? É o que a gente chama também de triunfalismo incondicional. Então você vem que você vai ser vitorioso, não importa a sua vida, não importa como que é a sua vida, Deus vai te abençoar. E a gente sabe que isso não é verdade, não é? As pessoas acabam não sendo abençoadas, as pessoas acabam se sentindo enganadas, acabam se sentindo lesadas, porque elas acharam que era fácil, que era um investimento fácil, uma coisa fácil, que ela ia ter vitória. É quase que uma fraude a gente pregar o evangelho e esconder a cruz, e esconder a renúncia que Jesus ensinou. Isso que a gente chama. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala
escreve em Filipenses 3, 17 e 19. Olha, presta atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, no meio da igreja, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Interessante que ele não diz que eram inimigos de Cristo. Esse pessoal não era inimigo de Cristo, tanto é que eles andavam no meio deles, não é? Ele diz, pois muitos andam entre nós, que são inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, eram cristãos, pessoas líderes que estavam na igreja. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, o seu próprio desejo. O ventre é no sentido figurativo do desejo, né? E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Já no primeiro século, com o apóstolo Paulo ainda vivo, já tinha esse pessoal que pregava um evangelho sem cruz. Por que um evangelho sem cruz? Porque era um pessoal que só se preocupava com o desejo deles e que só se preocupavam com as coisas terrenas. Então tem gente que vai na igreja para quê? Para ganhar um carro novo, para conseguir comprar sua casa, para conseguir arrumar o seu marido, para conseguir curar suas doenças, não é? O que é isso? É um evangelho sem cruz. Sabe o que Jesus falava? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Você está vendo alguém falar isso na televisão? Você está vendo alguma igreja que está crescendo pregar isso? E cruz, gente, a gente precisa entender o que é cruz. O que era a cruz naquela época. Cruz naquela época era a pior tipo, a mais desprezível e nojenta forma de se morrer com total desonra e desprezo. Cruz era a coisa, a maior baixaria que tinha, a maior indignidade a que um homem podia ser submetido naquela época era ser morto na cruz. E Jesus falou, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. É de fazer qualquer profissional de marketing arrancar os cabelos, né? Onde que o senhor está com a cabeça de falar um negócio desse? O senhor quer implantar, né, algo que vai crescer falando isso? Mas era exatamente isso que Jesus pregava, né? Eu vou fazer uma lista aqui das duras lições que Jesus dizia. As duras lições de Jesus. Jesus não pregava esse evangelho de resultado garantido, sem preço nenhum, um evangelho barato, né? Busca a Deus, faz oração, participa da campanha de oração, que você vai ser promovido no emprego, escreve aqui no papel o que você quer, não é? E vem aqui 7 semanas receber oração, que Deus você vai se tornar vice-presidente da empresa onde você trabalha, você vai comprar casa, você vai crescer, não é? Ou mesmo coisas boas, não, a pessoa precisa de cura, realmente não, vem que você vai ser curado, vem que você vai ter o seu casamento restaurado. Deus quer abençoar as pessoas, mas o evangelho, o centro do evangelho é a cruz de Cristo, é arrepender-se para nascer de novo. Então o evangelho tem uma mensagem radical. Jesus era um homem radical em fazer a vontade de Deus, radical contra o pecado e a favor de uma vida de santidade que agrada a Deus. Jesus era um homem radical, tão radical que foi condenado à morte, tão radical que foi condenado pelos líderes religiosos do seu tempo. Mas hoje Jesus é bonzinho, aquele Jesus bonzinho. Agora tem até ator gato bonitão aí fazendo o papel de Jesus, né? Nesse último filme pegaram um cara tipo Brad Pitt lá, né? Todo bonitão, Jesus. Mas Jesus era um homem sábio, um homem cheio de amor, mas era um homem radical. Eu vou fazer a lista aqui de algumas coisas que Jesus disse, não é? Mas o nosso evangelho é a aguinha com a... Vem, aceita Jesus, vem aqui, vem aí, deixa o coitado do Jesus entrar no seu coração, dá uma oportunidadezinha para Jesus, né? A gente acabou, e os quadros de Jesus retratam aquela pessoa inocente, aquela, né? E Jesus realmente, nunca ninguém amou como Jesus, nunca ninguém teve uma vida que inspirou tanto como Jesus, a ponto dos soldados que foram lá vigiar
relatarem para os seus superiores: olha, nunca ninguém falou como este homem. Não é? Então Jesus causava impacto. Ele era uma pessoa carismática e impactante, mas ele era radical, ele era duro nas coisas que ele dizia. Não é? Então, olha o que o apóstolo Paulo fala também em Colossenses 6,14 sobre a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui que o centro da pregação dele, o centro do ministério dele, era a cruz de Cristo. Não é? Ele crucificado para o mundo, eu crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Agora, o que é isso? É masoquismo, então? Vamos nos torturar, né? Igual tem aquele pessoal, aqueles monges, né, da Idade Média, né? Até hoje tem radical que ficava se autoflagelando: cristianismo é sofrimento, é negar, é pegar a cruz, é carregar. É que Jesus trouxe uma revelação, um ensino, que é o seguinte: Jesus foi para a cruz, não foi? Foi para a cruz, não foi? E aonde que ele está agora? Aonde? No trono. E a Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dado a Jesus. Então, um ensino que Jesus veio trazendo, não somente com o que ele ensinava, mas com a sua própria vida, é que o caminho da vitória, o caminho do sucesso, é negar-se a si mesmo. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então a verdadeira vida está na vontade de Deus, em substituição à nossa própria vontade, quando elas são contraditórias, lógico, né? Então, naquilo que a sua vontade é contrária à vontade de Deus, a vida, a vitória, a verdadeira felicidade está em rejeitar a sua própria vontade e abraçar a vontade de Deus. Ou seja, o caminho para subir é descer. Entenderam? Em Deus, o caminho para subir é descer. Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Então essa é uma das revelações do cristianismo. Esse é um dos mistérios do cristianismo. A vitória através da aparente derrota. E por isso o apóstolo Paulo dizia que ele se gloriava na cruz de nosso Senhor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia que a verdadeira vitória, o verdadeiro sucesso está na vontade e no plano de Deus para cada um. Ok? Agora, olha aqui algumas coisas que Jesus disse, as duras lições de Jesus. E eu só pincei algumas, para mostrar como que o ensino de Jesus, como que o Evangelho traz um ensino impactante, um ensino radical. Primeira coisa que Jesus falou é o que eu já disse aqui, não é? Tomar a sua cruz e segui-lo. Sendo que na época tinha um significado muito mais forte para eles do que tem para nós hoje, não é? Outra coisa que Jesus ensinou: perder para ganhar. Ele falou: você quer ganhar a vida? Você quer ter vida verdadeira? Então você tem que perder a sua que você tem agora. Imagina, né? Foi isso que Jesus disse. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-lo. Jesus ensinou isso, não é? Ele disse também: deixar pai, mãe e irmãos para segui-lo. Ele falou: aquele que não deixar pai, mãe e irmãos para me seguir, não é digno de mim. Não é uma frase forte, radical? Não? Foi o que Jesus disse. Diz que só somos perdoados se nós perdoarmos. Só somos perdoados se perdoamos. Ele falou que se vocês não perdoarem aqueles que te ofenderam, nem o vosso Pai do céu poderá perdoar vocês. É uma palavra dura, né? Ele disse: para pagarmos o mal com o bem. Só que a gente tem facilidade de fazer, né? Alguém te faz o mal e você paga o mal com o bem. Jesus ensinou isso. E por que Jesus ensinou isso? Para confrontar a nossa natureza humana com a natureza divina. Porque a natureza humana, o que é? Levou uma canelada, você dá 2 chutes no traseiro do cara em resposta, não é isso?
Levou um tapa, você mete 3 na outra face da pessoa, não é? E Jesus veio ensinando. E o que Deus fez? Já pensou se Deus fosse assim, né? A nossa sorte é que Deus não é assim, porque senão nós estaríamos fritos se Deus fosse assim, né? Então ele veio trazendo como que a natureza de Deus é diferente da nossa. Jesus trouxe uma palavra de confronto, trouxe uma palavra de oposição. Mas por quê? Porque Deus sabe que a natureza humana, essa nossa natureza humana, invejosa, perversa, nervosa, né? Cada um tem as suas características, ela é aquilo que nos impede de entrar no melhor de Deus para a nossa vida. É a carne e o espírito, né? Deus quer aniquilar a carne para que nós vivamos no espírito, porque nós fomos criados para viver no espírito. Tanto é que se não tivesse as obras da carne em operação no mundo, o mundo seria um lugar maravilhoso, seria um paraíso talvez, não é? Se houvesse amor, respeito, um cuidando do outro, essa utopia, não é? Que hoje não é possível. Por que hoje não é possível essa utopia de um mundo de paz, de amor? Por causa da natureza humana caída, por causa da natureza humana pecaminosa, por causa da carne. Outra coisa que Jesus disse: amar ao próximo mais do que a si mesmo. Jesus ensinou. Outra dura lição de Jesus é que quem quiser ser o maior deve servir. Quando eles estavam brigando lá para saber quem que ia ser o primeiro ministro de Jesus, né? Quem que ia ser o mais importante, Jesus falou: aquele que quiser ser o maior, sirva. E Jesus foi lá e pegou a toalha e a bacia de água e lavou os pés de cada um e falou: olha, assim como eu fiz, vocês façam também. Então Jesus era um mestre radical. Ele se opunha radicalmente à religiosidade e ele se opunha radicalmente à natureza humana caída, natureza humana afetada pelo pecado. Ele dizia também que a aparência externa não é nada, né? Você parecer bonzinho não significa nada. Ele fala sobre realidade interior. Ele fala que quem condena será condenado. Ele diz que quem não for fiel no pouco, até o pouco lhe será tirado. São só alguns exemplos que eu lembrei rapidamente, queridos, do ensino de Jesus. Agora, nós não pregamos isso na igreja. Sabe por quê? Porque é péssimo para o marketing da igreja. Imagina uma igreja que prega só isso, né? Deus me livre, as pessoas vão falar. Deus que me livre desse povo doido aí que só fala de cruz, de negar-se a si mesmo e tudo mais, né? Então, eu não estou falando de um evangelho radical no sentido de pesado, triste. Nós vamos virar tudo monge aqui, vamos todo mundo carregar cruz, e vamos todo mundo se autoflagelar. Vou dar um chicotinho com uma bolinha cheia de espinho para cada um se autoflagelar. Não estou falando de autoflagelo, né? Não estou falando de santificação do corpo pela anulação do corpo. Eu só estou falando de um princípio espiritual que é o segredo da vida no poder do Espírito, que é o quê? Que é nós permitirmos que a cruz opere dentro de nós para que o Espírito seja liberado e a carne morra. E o que é a carne? A própria Bíblia diz que as obras da carne são prostituição, lascívia, inveja, orgulho, não é? E a gente precisa disso. A gente precisa de prostituição, a gente precisa de lascívia, a gente precisa de orgulho, a gente precisa de inveja. Isso faz a nossa vida feliz? Isso faz a vida de alguém melhor? É exatamente isso que a palavra de Deus e o Espírito quer quebrar em nós. O ódio, a falta de perdão, coisas que nos machucam, coisas que nos destroem. As obras da carne, a natureza carnal, humana, caída do homem, arruína a vida do homem. E é isso que a cruz vem para aniquilar dentro de nós e permitir que surja a vida do Espírito. O que é a vida do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Imagina se isso crescer em cada um de nós. Nós vamos ser felizes, não é? Nós vamos ser felizes se tiver amor, alegria, paz, longanimidade. Não é isso que a gente busca? Isso é fruto do Espírito, é fruto da vida do Espírito. Agora, se nós deixarmos a carne prevalecer, vamos ter inveja, vamos ter orgulho, vamos ter briga, vamos ter disputa e assim por diante. Ok? Então, falta à igreja o quê? Falta nós entendermos o papel da cruz na nossa vida, quebrando a nossa própria vontade e produzindo em nós a vida do Espírito. Quer diminuir o ventilador? E fica à vontade.
Amém? Então, para encerrar, nós vamos ter a ceia hoje, mas para encerrar, então eu quero trazer as conclusões até aqui, desse nosso estudo. O que a gente pode concluir até aqui? 5 conclusões básicas. Primeiro, o Deus da Bíblia é radical em todos os seus tratamentos com o homem. Diga, o Deus da Bíblia é radical em todos os seus tratamentos com o homem. 2. Este fato é clara e poderosamente demonstrado na vida e no ministério do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos ler? Este fato é clara e poderosamente demonstrado na vida e no ministério do seu Filho, Jesus Cristo. Terceiro, o reino de Deus, portanto, é completamente radical em suas demandas. Vamos lá. O reino de Deus, portanto, é completamente radical em suas demandas. 4. A cruz de Cristo e a ação liberada da obra do Espírito em nós são os fatores que operam essa transformação radical. Vamos ler? A cruz de Cristo e a ação libertada da obra do Espírito em nós são os fatores que operam essa transformação radical. É a cruz de Cristo e a obra do Espírito liberada dentro de nós. 5. É necessário uma resposta radical do homem à mensagem radical do Evangelho. Vamos ler? É necessário uma resposta radical do homem à mensagem radical do Evangelho. Então isso é cristianismo radical. É nós entendermos que a palavra, o tratamento de Deus com o homem é radical. Então a proposta do Evangelho não é só fazer uma funilaria na vida das pessoas, né? Ó, vem cá, nós vamos dar uma melhorada, fazer uma maquiagem aí, né? Tem até aqueles programas na televisão que pegam uma pessoa, tudo que está no bagaço lá, né? E aí leva a pessoa lá e faz aquela recalchutagem total, a pessoa sai linda, maravilhosa, né? O Evangelho não propõe isso. Às vezes a gente faz isso com as pessoas, né? Ah, você já é boa, você só está precisando deixar de fumar, né? Que é uma coisa que a Bíblia não, né, que não está de acordo com a palavra de Deus, né? Não frequenta mais aquele lugarzinho que você ia lá, tal, né? E aí tá bom, você já é cristão, beleza, já está enquadrado, né? Às vezes a gente faz informalmente, às vezes é isso que a gente faz, não é? Mas Jesus falou, o Evangelho diz: arrependei-vos e receba a Jesus, e você vai ter um novo nascimento. Você vai morrer para a vida passada e você vai nascer para uma nova vida. Não é isso que o Evangelho fala? Mas a gente às vezes não prega isso, né? A gente só faz assina aqui um acordo de adesão, né? E você vai fazer parte, vai passar a fazer parte da igreja, né? Então, irmãos, é a falta deste Evangelho radical e com uma correspondência radical das pessoas é que está na raiz da superficialidade da igreja hoje. Amém, queridos? Dúvidas, perguntas, curiosidades, reclamações. Não fui radical demais na palavra? Ou você não recebeu radical o suficiente essa palavra? Estão entendendo o cristianismo radical? Não estou falando de radicalismo, extremismo, mas estou falando de uma resposta sincera a um Deus que nos chamou para sermos novas pessoas, para morrermos para a nossa vida passada e nascermos para uma nova vida com Deus, de acordo com a sua vontade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe então e nos ajude a entrar nesta verdade.